Eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, capítulo 12. O tema dessa mensagem, por ser esse um domingo onde as pessoas comemoram a Páscoa, eu queria refletir sobre a verdadeira Páscoa a partir de uma leitura bíblica, tendo Jesus como o centro desta festa chamada Páscoa. A Páscoa foi instituída no Egito para comemorar a redenção de Israel. Todos vocês sabem, Israel foi um povo escravizado pelo Egito. Os judeus foram, por mais de 400 anos, escravos de Faraó. E havia um clamor, havia um desejo dos judeus se libertarem desta escravidão. Mas como se libertar numa época em que o Egito era a maior potência daquele mundo? Sem armas, sem influência, sem poder. Como deixar de ser escravos de Faraó? E foi aí então que houve um embate entre Faraó e Moisés. E por trás de Moisés havia a figura de Deus, as mãos de Deus, empoderando Moisés para que ele iniciasse um projeto que levaria o povo a sair do Egito, ou seja, a deixar de ser escravo. Diante desse tema e diante das várias correntes de interpretação que nós temos hoje, eu queria falar sobre 5 verdades acerca da Páscoa. E a primeira delas, no verso de número 21, é que o centro da Páscoa não é um coelho, mas é o cordeiro. Quem deve estar no centro da Páscoa? O coelho ou o cordeiro? A sociedade substituiu a figura do cordeiro pelo coelho. E nós não podemos aceitar tamanha aberração, pois na Bíblia nós encontramos o cordeiro como um símbolo de Cristo. O texto diz assim, que Moisés foi chamado e Deus disse para ele: olha, você escolha cordeiros segundo as vossas famílias e aí você prepare a Páscoa. Então, qual era a figura do cordeiro no Antigo Testamento? O cordeiro no Antigo Testamento simbolizava 2 coisas: libertação e redenção. Por isso que esse foi o animal escolhido por Deus para ser abatido em forma de sacrifício. Então, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Tinha que ser um cordeiro para cada família. Não podia haver desperdício. E esse sacrifício do cordeiro, a morte do cordeiro, simbolizava a libertação, simbolizava a redenção. Por isso que no Novo Testamento, João Batista se refere a Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o sistema
de sacrifícios no Antigo Testamento só preparou o terreno para o que nós teríamos no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento, Deus providenciou o Cordeiro para que fosse o nosso libertador, para que ele fosse a nossa redenção. Então, o que a gente vê no Antigo Testamento, a gente olha agora para o Novo Testamento e vê com um olhar mais ampliado. Então, aquela celebração que tinha por característica comemorar a libertação, agora no Novo Testamento, Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele é o nosso libertador. Então, quem está no centro da Páscoa é o Cordeiro, é o próprio Senhor Jesus. Segunda coisa que eu quero destacar: se a Páscoa tem um centro, que é o Cordeiro, a Páscoa também tem um sinal. No verso de número 22, Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta, nos batentes, nas obreiras e vergas, que significa batentes das portas. Então, foi ordenado por Deus que eles pegassem uma planta muito comum na Palestina, chamada isopo, e eles arrancavam essas folhas, molhavam numa bacia com sangue e fizesse o sinal em volta das suas portas, para que o anjo, ao ver o sangue sobre a porta, não entrasse para dentro daquela família e provocasse a destruição. Então, a marca do sangue do Cordeiro impedia a atuação do anjo. Diz o texto: tomai um molho de isopo, molhai no sangue que está na bacia e marque os batentes das portas, as ombreiras, as vergas, com esse sangue. E nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque a ordem foi dada ao anjo, e à noite ele passou e fez uma devastação. Toda casa que tinha a marca do sangue era um sinal, então o anjo passava por cima, por isso da palavra Páscoa, passar por cima. E toda casa que não tinha o sinal do sangue, os anjos entendiam que eram egípcios, opressores, escravagistas. E Deus eliminou os primogênitos do Egito. Eu já estive no Egito por 2 vezes, eu vou dizer a você, um lugar pobre, um dos países mais pobres do Oriente, ao contrário do mundo árabe, dos árabes, que são milionários. O Egito é um país muito, muito, muito pobre. A Bíblia ordena que o crente cuide de 3 tipos de pessoas. Primeiro, o órfão. Segundo, a viúva. E terceiro, o peregrino que vem de outra nação, o estrangeiro. A igreja tem que cuidar do estrangeiro, da viúva e do órfão. E os egípcios faziam o contrário, eles oprimiam os estrangeiros, abusavam das mulheres e tomavam as crianças e órfãs para eles. Por isso que foi uma nação amaldiçoada por Deus. Se você não quer estar debaixo da maldição de Deus, não oprima ninguém. Seja correto nos seus relacionamentos. A opressão não vem de Deus, vem do diabo. E aí então, a Páscoa tem um sinal. Da mesma forma que nós necessitamos
deste sangue, que é a marca de Jesus nas nossas vidas. No livro de João diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É no sangue de Cristo que eu encontro perdão para os meus pecados. O meu passado foi coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a Páscoa tem um centro, Cordeiro, Jesus. A Páscoa tem um sinal, o sangue. A Páscoa também tem um propósito, verso de número 41. Aconteceu que depois de 430 anos, se referindo ao período que eles foram oprimidos por Faraó, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Então eles passaram a celebrar a Páscoa, e a Páscoa se tornou uma recordação anual para eles, de como Deus os libertou. Então nós também tivemos o dia da nossa libertação. Quando? Quando nós fomos salvos da morte espiritual. A nossa conversão é um sinal de que a escravidão do pecado já não está mais presente na nossa vida. Em João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a Páscoa tem um propósito, libertação. Irmãos, Jesus, o Cordeiro, com a marca do seu sangue, tem um propósito de nos libertar. O crente, automaticamente, ao confessar Jesus, ele é salvo. E ele se torna uma pessoa liberta. A libertação, a santificação é um processo. Então nós temos que ter um pouco de paciência com aqueles que se convertem a Jesus, mas que ainda estão presos a algumas coisas. Ao mesmo tempo, a igreja é a voz profética de Deus para dizer ao crente que ele precisa de libertação. Não há ninguém aqui nesse auditório que não precise de uma libertação. Libertação. As pessoas falam assim, que a liberdade custa caro, e de fato é caro a liberdade. Né? Um filho que quer ir morar sozinho, ter mais liberdade, ser independente, é uma bênção, mas tem um custo, tem um preço. Para alcançar a liberdade dele agora, ele vai ter que alterar a sua agenda. Custos. Né? Vai alugar um apartamento, vai ter que fazer compra. Mas esse é o preço da liberdade. Você é uma pessoa livre. As pessoas falam assim, a salvação é de graça para você que recebeu. Mas para Deus nunca foi de graça. Custou tudo que Deus tinha. Custou o seu Filho Jesus. Então, depende da ótica. Para quem recebe, tudo é de graça. Mas para quem paga a conta, não. Então, o propósito da Páscoa era mostrar que agora o povo de Deus seria um povo liberto. Um povo convertido a Jesus é um povo liberto. A mentira não pode mais nos dominar. A avareza não pode mais nos dominar. A traição não pode mais nos dominar. Você é alguém liberto por Jesus.
A indiferença não pode mais te dominar. O orgulho não pode mais te dominar. A apatia espiritual não pode mais fazer parte da sua vida. Você é alguém liberto por Jesus. Então a Páscoa tem um centro, que é o Cordeiro. Tem uma marca, que é o sinal. E tem um propósito, que é a libertação. Quarto lugar, a Páscoa também tem uma mensagem. E a mensagem está aí no versículo de número 23. Porque o Senhor vai ferir os egípcios. Essa é uma mensagem de morte. O Senhor vai ferir os egípcios. Para eles foi a morte. Agora, quando o Senhor ver o anjo do Senhor, o anjo, diz aí, o destruidor, vê o sangue, o sinal na porta, nos batentes da casa, ele então passará por aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em nossas casas. Qual é a mensagem da Páscoa? Para aqueles que têm o sangue como sinal, é uma mensagem de vida. O destruidor não entra no teu lar. O destruidor não vai te ferir. Mas para quem não tem o sinal, para quem não tem a marca, para quem não é convertido, para quem não tem o sangue de Jesus, a mensagem é uma mensagem de morte. O Senhor vai vir e vai ferir os discípulos. Em Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Irmãos, eu sei que não é muito politicamente correto dizer que as pessoas vão para o inferno. Nós procuramos até evitar, nós não queremos ser desagradáveis e ficar amedrontando as pessoas. Mas a verdade é, quem não tem a marca, quem não tem o sangue, quem não tem o sinal, quem não é convertido, quem não tem o Cordeiro como centro da sua vida, está destinado à morte eterna. E morte eterna nas Escrituras, o que simboliza a morte eterna nas Escrituras é o inferno. Da mesma forma que o céu e o paraíso simboliza a vida eterna que nós vamos ter com Deus. Ou seja, para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, nós temos a garantia na cruz do Calvário que não haverá mais maldição. Que Jesus pagou a nossa dívida, nos libertou por completo. Então, diante disto, a gente tem que fazer algumas perguntas. O que é a Páscoa para você? É uma comemoração? Para os judeus era um ritual, era uma festa. Mas para nós, a Páscoa não foi festa, foi a morte do Cordeiro Santo Imaculado de Deus. E aí, então, qual é o significado? Esse é o último ponto que eu quero falar, depois das conclusões. Qual é o significado que a Páscoa tem para os crentes? Para o crente, a Páscoa, a nossa Páscoa, é a ceia do Senhor. A Páscoa bíblica se consumou em Cristo. E Cristo diz que Ele inaugurou uma nova época, uma nova aliança. Se a aliança do Antigo Testamento, de libertação, era se reunir para comer um cordeiro,
Agora, no Novo Testamento, a aliança é o cálice que Jesus derramou por amor de mim e por amor de você. Então, por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Uma vez por mês, nós temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos comemorando a Páscoa. O ritual do Novo Testamento é a ceia. O ritual do Antigo Testamento era comer o cordeiro junto com as famílias. Há também de se mencionar um grande perigo em relação à Páscoa nos dias atuais, que é o perigo de associar a Páscoa ao consumismo. E muitos crentes, infelizmente, acabam entrando nessa onda. Não é verdade? Então vai lá, as indústrias, a partir de 1900, começaram a industrializar a venda de chocolates, passaram a fazer isso em larga escala, e eles precisam dar desova para esses chocolates. Então, por que não colocar o símbolo da Páscoa na figura de um coelhinho que traz o chocolate docinho na porta da sua casa? E aí aquele mesmo chocolate alpino, que a barra custa, sei lá, R$10, mas no formato do olho do ovo, com a embalagem do ovo, com o adesivo do ovo, vira R$100. E as crianças, né, quem tem crianças aqui, fica perguntando para você: papai, mamãe, por que você nunca me deu ovo de chocolate? Meus amiguinhos na escola todos ganham. Aí você tem que explicar para ele. Você tem que começa explicando assim, de uma forma que ele vai entender. Fala: filho, o ovo está mais caro que a picanha. O quilo da picanha é 50. 50 ainda leva troco, filho. Lógico que você não vai falar isso para ele. Mas a bem da verdade é que você tem que explicar para o seu filho o verdadeiro significado da Páscoa. Não é ovo e não é coelho, é o Cordeiro de Deus. E ele vai entender isso, né? Outra coisa importante para nós cristãos é que, ao contrário do Antigo Testamento, nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque Deus providenciou o cordeiro para que ele fosse morto em nosso lugar. Então, a Páscoa não é meritocracia, é graça de Deus. Foi Deus que preparou o cordeiro. O cordeiro deveria ser sem defeito. E Jesus, como verdadeiro cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, ele não teve defeito. Nele não tinha nenhuma fake news sobre Jesus. Jesus nunca precisou chegar para uma pessoa e falar: olha, você me desculpa porque eu errei com você. Olha, eu quero te pedir perdão porque eu fui indelicado com você. Jesus nunca precisou, porque ele é Deus. É o Cordeiro Santo de Deus. Desta forma, nós não precisamos comemorar a Páscoa no sentido de libertação do Egito. Porém, nós comemoramos a nossa libertação. Lá em Colossenses 1, versículo 13 e 14 diz assim:
Jesus nos libertou do império das trevas para o império do seu Filho de amor, para que nós tivéssemos redenção e remissão de pecados. Então, o que nós comemoramos na ceia do Senhor? A morte, a ressurreição, a minha redenção, a minha remissão dos pecados. Então, esse é o significado da Páscoa para mim. Eu queria fazer uma oração e dizer que você precisa assimilar que Páscoa para você é o dia da sua conversão a Cristo. Foi o dia que você foi liberto. É a ceia do Senhor, que você participa de uma nova aliança, ou seja, a velha aliança do Antigo Testamento. Agora o que manda é a nova aliança. E nessa aliança, todos nós temos a garantia de estarmos libertos. Faraó não manda mais em nós. Eu não vou ser escravo de ninguém. Da mesma forma que eu também não vou oprimir ninguém. Longe de nós oprimir qualquer pessoa. Mas nós também não vamos nos submeter. A único que nós nos submetemos é Jesus Cristo. Todos nós somos iguais perante a Cristo. Na igreja não há problema com cor, com nível social. Eu sei que aqui há pessoas que são estudadas, há outros que não tiveram o mesmo estudo, são pessoas mais simples. Mas na igreja, quando a gente encontra com o que é faxineiro, o cara pode ser doutor, tem que tratar igual, como se estivesse tratando a Cristo Jesus. Na igreja não tem que haver partidarismo ou qualquer outra forma de manipulação, porque nós somos todos iguais perante a Jesus. A nossa melhor versão perante Jesus é pecador, é o que nós somos, libertos pelo sangue de Jesus.